Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje iniciaremos com o módulo 3, na aula de Geografia, e falaremos sobre relevo, o relevo brasileiro. O Brasil possui uma grande extensão territorial e, por isso, seus aspectos naturais são muito diversificados, como, por exemplo, as formas de relevo do país. E o que seria o relevo? O relevo, basicamente, compreende as formas de superfícies terrestres de uma determinada região. O relevo é a forma da superfície terrestre, que apresenta variação de nível de um local para o outro. Os elementos que modelam o relevo são oriundos de forças internas e de forças externas. Internas, terremotos e vulcanismo, e externas, ventos, chuvas, geleiras e etc. O território brasileiro apresenta diferentes formas de relevo. Existem várias classificações do relevo nacional. No entanto, a mais aceita divide o relevo do Brasil em planalto, planície e depressão. E o que seria planalto? Planalto, como o próprio nome diz, são terrenos planos em geral e se localizam acima de 300 metros de altitude, onde ocorrem muitos processos de erosão, por isso possuem um solo irregular. Observem na fotografia aí abaixo. Esse tipo de relevo pode ser encontrado em diferentes partes do país, sendo caracterizado pela formação de chapadas e de extensas superfícies planas. Um exemplo dessa forma de relevo é o Planalto Central no Brasil, que inclui os estados do Centro-Oeste, além de Minas Gerais e Tocantins. O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina, que fica acima do nível do mar. Observem aqui. Esta área é uma área erodida, que significa que o quê? Que teve erosão, né? A erosão acontece por causa do desgaste do solo. Essa parte que cai, né, onde acontece a erosão, se transforma em sedimentos e esses sedimentos são as partículas, né, que se transformam essa parte do solo, que vai ficar abaixo do nível do mar, como você está vendo aí, essa parte vermelha, abaixo do nível do mar, como também pode ficar depositado nas planícies, que veremos há pouco. Depressões. O que seriam essas depressões? As depressões têm como principal característica serem superfícies mais baixas do que o relevo em seu entorno. Observe na figura que está com a setinha apontada para a área verde. E essa área verde é uma área mais baixa do que o relevo que está ao seu redor. A depressão, ela caracteriza, né, por terrenos relativamente inclinados, cuja altitude varia de 100 a 500 metros. A erosão é o principal fenômeno responsável por sua formação. Um exemplo de depressão no Brasil é a borda leste da bacia hidrográfica do Paraná. E agora vamos para o conceito de planície. O que seria planícies? Por sua vez, são aquelas formas de relevo que, assim como os planaltos, se apresentam mais planas, porém são mais baixas, ou seja,
mais próximas do nível do mar. É uma forma de relevo recente, sendo caracterizado por superfícies extremamente planas, com altitudes entre 0 e 100 metros. Essas áreas, em razão da baixa altitude, são sujeitas a inundações. Essas formações são encontradas nas regiões litorâneas ou próximas de rios e lagos, como, por exemplo, nas margens do rio Amazonas. O Pantanal, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Bolívia e Paraguai, é a maior planície inundável do planeta. Após algumas pontuações sobre relevo no Brasil, acompanharemos com o módulo de vocês. O módulo 3, na parte de geografia. Podem ir para a página 290. Na página 290 e 291, vocês vão ver uma imagem. Essa imagem é do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. E essa foto foi tirada em 2016. Na página 290, diz o quê? Relevo e hidrografia do Brasil. Mas hoje falaremos sobre relevo. O relevo brasileiro apresenta diferentes formas que passam por transformações contínuas, principalmente em razão de agentes externos, como a água e o vento. O conjunto de diferentes formas de relevo do território brasileiro resulta em belas paisagens, como a retratada nesta fotografia, que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Página 291. Na página 291, tem 3 questões que vocês vão responder no caderno. A primeira diz o seguinte: na paisagem mostrada nesta fotografia, podemos observar que predominam elementos naturais. Cite alguns dos elementos desta paisagem. Letra B. O que mais chama sua atenção nesta paisagem? Por quê? Letra C. De que maneira as formas de relevo desta paisagem vêm sendo transformadas? Respondam no caderno de vocês. Na página 292, começaremos, falando sobre relevo do Brasil e veremos mais algumas pontuações. Acompanhem a leitura. Vamos conhecer as principais formas de relevo brasileiro. Em nosso país, predominam 3 grandes conjuntos de relevo. Observe a seguir. Aí vem dizendo planalto, depressão e planície, e os seus conceitos. Planalto, forma de relevo levemente ondulada e com altitude variável, em geral acima de 200 metros. Suas rochas apresentam intenso desgaste, provocado principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes deste desgaste se acumulam nas áreas mais baixas em seu entorno, como as planícies e as depressões. Depressão. Forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas do seu entorno. São terrenos rebaixados em geral, com superfícies planas resultantes de intensos desgastes. Planície. Forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. As planícies, em geral, acumulam sedimentos